vi à destra do que está assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem de olhar para ele. Então um dos anciãos disse-me: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, que era o número de milhões, e milhares de milhares. Com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e as que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Amém. Existem 3 formas de ler o livro do Apocalipse. 3 jeitos de interpretar o texto do Apocalipse. Significa que existem 3 escolas, 3 linhas, 3 tendências, 3 correntes, obrigado, para interpretar o livro do Apocalipse. Eu vou falar os nomes e vou tentar explicar rapidamente, porque não é nosso assunto. A primeira é a corrente preterista. A segunda é a corrente futurista. E a terceira é a corrente historicista. Não necessariamente nessa ordem. Na verdade, tem mais 2, mas elas são muito pequenas, que eu não vou aqui tratar. São correntes novas e menores, enfim. Então, preterismo, futurismo e historicismo são jeitos de ler o Apocalipse. Então, a pessoa está lendo o Apocalipse, ele interpreta se aquilo já foi, se aquilo já está acontecendo, já aconteceu na Idade Média, ou vai acontecer daqui no final ainda, enfim. Pastor, como é que eu entendo? O que são esses 3? O preterismo é que entende que, em tese, assim, em linhas gerais, bem em linhas gerais, o preterismo é a leitura do Apocalipse que entende que tudo que está escrito ali aconteceu no primeiro século.
do primeiro para o segundo século, ali no período dos apóstolos, um pouquinho depois. Por exemplo, na Bíblia de Jerusalém, que é uma versão do texto original para o francês, ela tem em português, né? Mas aí é uma tradução da tradução, mas não vem um assunto aqui, mas é uma Bíblia de estudo, cujos estudos, alguns pontos são muito importantes, interessantes. Na Bíblia de Jerusalém, por exemplo, eles interpretam que os 7 montes que aparecem lá em Apocalipse 17 são os 7 imperadores de Roma. Até então só tinha tido 7. E aí eu falo, isso aí são 7 imperadores de Roma, e eles interpretam a mulher montada sobre a besta que fez os reis da terra se prostituírem com a sua prostituição e tal. A igreja de Roma entende que aquela é a Roma império, que perseguia os cristãos e tal, enfim. Esse é o jeito preterista de ler o Apocalipse, não caiam nessa. Tem um outro jeito, que é um jeito chamado futurismo. Grande parte dos pentecostais abraçou essa corrente. Ela é mais jovem das 3. O futurismo é uma leitura quase que 100% escatológica. Tudo que está no Apocalipse ainda vai acontecer no período da grande tribulação, antes da grande tribulação, depois e tal. É uma corrente muito bem recebida no Brasil, por exemplo. E a terceira forma de ler é o historicismo. É um pouquinho mais complexo, parte do que está escrito no Apocalipse já aconteceu no passado, tipo as cartas das igrejas da Ásia Menor. Na verdade, essas cartas elas foram, numa primeira camada, endereçadas à igreja, mas embaixo, numa segunda camada, uma camada profética, é uma carta código para um tempo, um período da história. E eu já lembro que eu já falei sobre isso para vocês outra vez, não vou me deter aqui, senão a gente não sai daqui. Eu, por exemplo, não saio desse assunto aqui do começo da nossa introdução. Mas no historicismo, parte está no passado, parte acontece na história, da Idade Média e tal, e parte no futuro. Então tem coisas que já aconteceram, tem coisas que já aconteceram na época, tem coisas que aconteceram na história, historicamente falando, e tem coisas que estão acontecendo. Existe uma linha católica que também abraça, a linha mais teológica do catolicismo, abraça um pouco o historicismo. Eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar das profecias. Alguém conhece São Malaquias? Não é o Malaquias da Bíblia. Alguém já ouviu falar? Não. Um ali, 2 ali, muito. Mas talvez não saiba a fundo, né? Tem uma. Depois vale a pena você pesquisar, sobretudo quem gosta de estudar catolicismo e tal. Você pode pesquisar sobre as profecias de São Malaquias. É uma pessoa, um teólogo católico, um estudioso católico, que depois foi considerado santo e tal. Mas ele tem uma profecia muito interessante a respeito de todos os papas. Segundo ele, Deus mostrou para ele uma situação e todos os papas. Então existem livros, é uma matéria, as profecias de São Malaquias, porque não sei, até agora tudo que Deus mostrou para ele lá está meio que funcionando em cima dos papas. Esse papa que renunciou e o outro assumiu junto, e os dois estão vivos, está dentro do escopo da profecia de São Malaquias. Existe toda uma tensão, porque nas profecias de São Malaquias termina o Papa Francisco. Então, aí está todo mundo de orelha em pé, porque funcionou até agora. Então significa. Então, quem gosta de estudar ou tem curiosidade, dá um Google, deve ser fácil pelo Google, profecias de São Malaquias e tal. Mas, independente de tudo isso, o capítulo 5 do livro do Apocalipse, para mim, é o mais importante. E eu vou tentar explicar por quê. Volta 2 páginas aí. O escopo do Apocalipse pode ser apresentado de uma forma muito simples, muito rasa, da seguinte forma. Apocalipse capítulo 1 é o apóstolo João, na ilha de Patmos, exilado na ilha de Patmos por causa do testemunho da palavra de Deus.
E conta como ele foi parar nessa ilha, e lá no capítulo 1, o encontro dele com Cristo. Um encontro muito parecido com o que acontece com Daniel também. Daniel capítulo 8, por exemplo. Mas sem nos atermos a detalhes, vamos num escopo simples, básico, tipo um esboço de Apocalipse. Pelo menos até o capítulo 5, que é o que a gente quer trabalhar. O capítulo 1 é João na ilha de Pátimos, e o encontro de João com Jesus Cristo. Ele cai no chão como morto, Jesus encosta a sua destra e fala para ele, talvez isso seja o versículo 17, 18, 19, por ali, levanta, eu fui morto, mas estou vivo, tenho a chave da morte do inferno, não sei o que e tal. Esse é o capítulo 1. O capítulo 2 são cartas de Jesus Cristo a 7 igrejas asiáticas. Então o Senhor Jesus manda a João que escreva cartas e envia essas cartas para algumas igrejas na Ásia Menor. Éfeso, Pérgamo, Tiatira, não sei a ordem, aqui não importa também, mas aquelas igrejas da Ásia Menor que começa com Éfeso e termina com Laodiceia. Obrigado. Então são os capítulos 2 e 3. Estão ligados aí no esboço, né, de Apocalipse. O capítulo 4 é a visão do trono. É a visão do trono do Pai. Ele não está lidando agora só com o Filho. Tem o Pai agora na jogada, que é o capítulo 4. E sempre quando tem uma visão do trono do Pai, presta atenção, não estou falando do Filho Jesus, estou falando do Pai. Sempre quando acontece uma visão do trono do Pai, dependendo do livro que você está lendo, se é Antigo Testamento, se é Novo Testamento, se é profeta, se é apóstolo, mas não importa, vai ter 4 seres, que às vezes eles são chamados de querubim, às vezes eles são chamados de 4 animais, às vezes eles são chamados de 4 seres viventes, depende do impacto, depende da instrução de cada um que viu e está escrevendo. Ezequiel parece que chama seres viventes. Eu não lembro de cabeça. Parece que ou talvez a palavra queruv vai aparecer lá no hebraico. Mas esses 4 animais são seres enigmáticos, confundidos sempre com anjos. O pessoal fala que querubim e anjo é meio que tudo a mesma coisa, mas não tem nada a ver. Um querubim é uma visão assim. Se você está curioso para saber o que é um querubim, leia Não, Oséias não, nem Isaías. Ezequiel 1. Ezequiel capítulo 1. Lá tem uma boa visão a respeito do... Talvez também o capítulo 10. Eu estou falando meio de cor, mas eu não estava pronto para falar. Aqui, 10. A visão dos querubins, capítulo 10. Mas no capítulo 1, eu acho que também fala, não é? Veja... Olhei, versículo 4. A primeira visão dos querubins, a leitura do capítulo aqui para mim. Enfim. O versículo 5, né? Chama aí de seres viventes. Mas veja só. Um dia a gente fala só sobre querubim, né? Mas se você quiser fazer um teste, se você é bom de desenho, pega um caderno em branco, um lápis, uma borracha, lê o capítulo 1 e tenta desenhar. Se você conseguir, é um bem-aventurado, porque até hoje eu nunca consegui. Cada querubim parece que tem 2 corpos nesse texto. Um é o próprio querubim, e outra parte dele é a roda, que fica embaixo dele, mas sem tocar. Mas os 2 são um querubim. E cada um tem 4 rostos. E o espírito do querubim fica na roda. E que mais? E os olhos, a roda é cheia de olhos. E ele não precisa se virar para ver, porque ele tem 4 rostos. Tá? E para onde ele vai a roda. É um rolo. Sempre quando tem uma visão do trono do Pai, tem esses 4 animais, esses 4 seres viventes. E aqui no texto, voltando lá no Apocalipse, aqui no texto do Apocalipse, além dos 4 animais, nós enxergamos também 24 anciãos, que não é o assunto aqui, graças a Deus. Os 24 anciãos. E
junto com os 24 anciãos, tem lá milhões, milhares de anjos que cantam e tal. Bom, então o capítulo 1, João e Pátimos encontram com Jesus, capítulo 2 e 3, cartas de Jesus às igrejas asiáticas, capítulo 4, a visão do trono, que é essa visão enigmática dos animais e tudo isso, e os anciãos e o pessoal, e todo mundo glorificando, e todo mundo com coroa e tal, é o capítulo 4. E no capítulo 4 começa, mas a ação, até agora ele está tendo visões e está descrevendo, tudo que ele está vendo, ele está descrevendo. E no capítulo 5, a ação começa. Então, a ação do Apocalipse começa no capítulo 5. Porque o capítulo 4 é uma visão do trono, o capítulo 3 e o capítulo 2 são cartas de Jesus, e o capítulo 1 é o encontro de Jesus com João, tal. E no capítulo 5 é que o Apocalipse vai começar. E no capítulo 5, toda a trama apocalíptica começa. E começa com... quando eu falo que toda a trama, né, começa porque é a primeira vez que a série de 7 vai aparecer. O Apocalipse fala de 3 séries de 7. 7 selos, 7 trombetas e depois 7 taças. Né? E o primeiro jogo de 7 que vai aparecer é no capítulo 5. Então, começa com o tal do livro selado com 7 selos. Alguns dizem que esse livro é a Bíblia. Para mim não faz sentido algum, porque senão a Bíblia apareceria. Outros vão dizer que aquele é o livro dos vivos, o livro dos homens, o livro que narra a história de todo mundo, que conta a história de todo ser vivente ou de todo mundo que viveu. Outros dizem que aquele é o memorial de Deus descrito em Malaquias 3,18. 3,18? Acho que é 3,18. E há um memorial escrito diante dele e tal. Seja lá como for, esse livro é um livro extremamente importante, porque a Bíblia diz que, versículo 2, capítulo 5, versículo 2, o versículo 1, ele viu o livro selado com 7 selos. No 2, um anjo forte bradou com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém era digno. A primeira parada que eu quero fazer com você, nesse culto de instrução de poucos irmãos, mas que, se Deus quiser, de muito conhecimento, é que, primeiro, suas lágrimas falam muito sobre você para Deus. Suas lágrimas dizem muito para Deus. E quando eu falo suas lágrimas dizem muito para Deus, talvez você já fique pensando: que bom, então Deus vai conceder o desejo do meu coração. Não é por aí. Não é por aí. Eu mesmo acompanho pessoas que choram há quase 20 anos. Dirigindo igreja, congregando, pregando, sendo estratégico na comunidade cristã, na comunidade local. Então, volta e meia eu atendo pessoas que choram. De vocês que estão aqui hoje comigo, alguns de vocês já choraram na minha frente. E eu ajudei, aconselhando, abraçando, às vezes puxando a orelha, às vezes ensinando, arrumando um caminho, às vezes ajudando de alguma forma. De alguma forma. Normal, não sou melhor que ninguém, todo pastor tem essa história para contar. Todo pastor tem gente que chora na frente dele. Todo psicólogo tem gente que chora na frente dele, todo bom amigo tem gente que chora na frente dele. Não é privilégio de pastor. Mas eu acho que o pastor tem isso numa conta maior do que o restante dos outros ministérios, talvez, pelo menos é a impressão que eu tenho. Então eu acompanho pessoas que choram há algum tempo. Alguns choram por falta de dinheiro. É muito comum no nosso meio a pessoa chorar porque faltou dinheiro. Outros choram por falta do emprego. Se dinheiro está curto para quem está trabalhando, imagina para quem está parado em casa, assistindo uma Ana Maria Braga. Não entra dinheiro, só sai. Então eu já vi pessoas chorando por falta de emprego. Eu já vi pessoas chorando por falta de marido. E pior, eu já vi pessoas chorando por falta de marido, tendo marido.
Já vi homem chorando por falta de mulher, tendo mulher em casa, e sendo crente a mulher. E já vi o marido chorando porque a mulher foi embora, porque o marido foi embora, porque o filho virou homossexual, porque a filha ele enveredou por lesbianismo, porque o filho enveredou pelo caminho das drogas. Eu já vi gente chorando por tanta coisa, por não se dar com o irmão, com a irmã, com o pai, com o sogro, porque o sogro deixou construir no fundo, agora mandou embora, mas a casa custou 100 e tantos mil, e aí ele construiu, e agora como é que ele faz? Porque eu já vi gente chorando por muitos motivos. Eu já vi gente chorando por falta de comida. Eu já vi gente chorando por falta de mãe. Eu já vi gente chorando por falta de carro. Eu já vi gente chorando por falta de reconhecimento. Eu já vi gente chorando por falta de carinho. Eu já vi gente chorando, geralmente. E quando eu estou dizendo da minha lista de ver gente chorando, você também faz a sua. Você também deve ter visto gente chorando. E aí você fala, pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Eu já vi gente chorando por falta disso, faça a sua lista. Talvez a sua lista seja menor que a minha, ou mais modesta, ou maior, não importa. Mas, geralmente, o choro está ligado com uma falta. Geralmente, o choro está ligado a uma falta na nossa geração. É ou não é? Então, você está lá na firma, tem uma pessoa que na hora do almoço trancou no banheiro, você vai lá, mas minha filha, está acontecendo? Não, porque ninguém me reconhece. Falta de reconhecimento. Porque meu marido foi embora, meu marido só que é falta de amor. Não é falta. A falta faz a gente chorar. Então, desculpa ser tão direto por conta do nosso tempo tão exíguo, né? Mas vai direto. Quem fica chorando porque falta alguma coisa isso é um indicativo de que a pessoa falta crescer. Quem chora porque falta alguma coisa é criança. Então a criança, se você toma o que ela está na mão, o que ela faz? Então, e a gente tem essa pegada ainda. A gente não chora por causa de chupeta, mamadeira, fralda, carrinho. Mas se for um carro normal, aí já chora, né? Se o carro for pequenininho, não. Mas se o carro for normal, aí já... pastor, como é que eu vou fazer? Parece que a vida acabou. Mas quem chora por essas coisas, quem chora por faltas de pessoas, ou de sentimentos, ou de bens, estou me fazendo entender? Geralmente, quem chora por essas coisas, lida muito bem com a falta de dignidade na humanidade. Então você chora porque tiraram de você esse microfone. Tiraram, era meu, eu desde pequenininho, não sei o quê, e agora, pastor, quem poderá me defender? Tudo bem. Aí você chora por causa do microfone. Aí você liga a TV, vai passando a página das redes sociais, e você vê um ladrão roubando uma velhinha. Hoje de manhã eu vi um cara que roubou um supermercado, não sei se passou aqui, que telejornal que era, bem de manhãzinha, 6 da manhã, antes de sair para o trabalho. Aí eu estava passando lá, o cara, o dono do mercadinho, com a mão levantada, não sei se vocês assistiram essa. Aí o cara roubou, fez o que quis, depois deu 3 ou 4 tiros no rapaz. De graça. Aí a polícia que viu a câmera falou assim, a gente não entende porque não tinha necessidade. O cara não fez nada, ele estava assim e começou a levar tiro, e caiu morto. E aí a polícia falou assim, então deve ser uma execução que o cara veio disfarçando que era um assalto, porque não tem necessidade. Mas voltando ao assunto, geralmente quem chora por faltas, lida bem com a falta de justiça. Se alguém foi injustiçado, ele passa na rede social, isso não faz ele embrulhar o estômago. Não faz ele... É uma criança sendo abusada. O máximo que ele põe é uma carinha lá, porque nós somos da época dos emojis, né? Põe lá uma carinha triste, uma mãozinha de não sei o quê, uma raivinha de não sei o quê. Mas aquilo não vai fazer você perder o almoço. Não vai fazer você perder a próxima piada que está no quadro de baixo. Não vai tirar o seu sorriso do próximo vídeo. Não vai... O que eu estou tentando dizer é que quem chora por falta de bens, de coisas ou de sentimentos,
lida muito bem com a falta de dignidade nas pessoas, lida muito bem com a falta de caráter das pessoas. Se alguém faltar com caráter com o outro, você olha, para você está tudo bem, não é com você. Aquele prejuízo não é sobre você. Então, vamos lá. Mas furou o pneu. Furou o pneu, aí chora. Perdeu o emprego. Perdeu o emprego, aí chora. Mas quando é um problema de caráter na humanidade, aquilo não te diz nada. Aquela imagem é fria para você. Não tem link com você. Não está ligada a você. Pastor, por que o senhor está falando desse jeito com a gente? Qual que é a ideia? O que isso tem a ver com Apocalipse capítulo 5? No capítulo 5, versículo 2, o anjo diz assim: quem é digno? E no capítulo 3, no versículo 2, ele diz quem é digno. E no versículo 3, tudo em Apocalipse 5, a Bíblia dá o resultado. Ninguém no céu, faz a conta, ninguém no céu era digno. Nossa, pastor, como assim? Nesse momento já tinha todos os santos que já morreram, tipo Abraão, está tudo lá esse pessoal. Ninguém era digno. Ninguém na terra e ninguém debaixo da terra era digno de abrir o livro. Aliás, não era digno de olhar para o livro. E a primeira reação de João está no versículo 4. E eu chorava muito. E eu chorava muito. Então observe o que acontece com João quando ele percebe a falta de dignidade nos homens. Ele começa a chorar, e não é chorar pouco, ele chorava demais. Por que o João está chorando? Não é por falta de carro, de emprego, de dinheiro, de carinho, de mulher, de mãe, de sogro, de casa, de aumento, de reconhecimento no ministério, de afago, de abraço, de almoço com gente, de ser convidado para a festa de bodas de prata, não sei de quem. Não é por isso que ele está chorando. O João está chorando porque ele percebeu que a humanidade perdeu a sua dignidade. Ninguém é digno. E quando ele olhou em volta dele mesmo, ele começou a chorar. Isaías capítulo 6, diante de Deus, Isaías caiu em si, quando ele percebeu que ele estava incluso numa geração perdida, e ele mesmo era mais um. É isso que ele diz. Não com essas palavras, mas quando ele tem uma visão do trono de Deus, outra visão do trono, como essa, ele diz assim: eu percebi que eu sou um homem de lábios impuros, que eu habito no meio de uma geração de impuros lábios, e eu estou contemplando o trono de Deus. Ai de mim, ai de mim. O livro de Isaías ele começa no capítulo 1 até o capítulo 6, falando ai de fulano, ai de Beltrano, ai do rei fulano, ai de quem faz isso, ai de quem faz aquilo. É a primeira vez que ele tem um encontro com Deus, ele solta essa: ai de mim, porque eu estou perecendo. E caiu a ficha para mim, que eu sou um homem impuro, e que eu habito no meio de pessoas impuras, que não têm dignidade nenhuma. Mas isso não faz as pessoas chorarem hoje em dia. Quando eu digo para você que tem falta de emprego, a gente chora. Que tem falta de dinheiro, a gente chora. Mas se eu disser para você que não há dignidade nas pessoas, isso não fala nada mais para as pessoas. Porque não tem mais link. Pastor, por que o senhor está falando uma coisa que eu não tinha percebido? E por que o mundo é assim? Segundo, o falso evangelho roubou da nossa geração o senso de dignidade. O falso evangelho roubou da nossa geração o senso de dignidade. E, por tabela, a indignação. Quem tem indignidade se indigna diante de coisas erradas. Ninguém... Eu estou falando exageradamente, né? Tem sim, quem? Mas é muito pouco. Então eu vou exagerar. Ninguém da fé, do cristianismo, dá tapa em mesa mais hoje em dia. Ninguém. Na família, ninguém. No trabalho,
Ninguém. Na escola, ninguém. Ninguém mais está dando tapa em mesa, em nome de Deus, dizendo: isso está errado, isso não pode, isso é contra a palavra de Deus. Ninguém. Ninguém mais faz isso. Nem nas igrejas evangélicas. Nem nas igrejas evangélicas. Daqui não sei quantos dias é meu aniversário. Então, deixa eu aproveitar. É que a gente está em pouco aqui. As igrejas evangélicas viraram prostitutas na hora do aniversário de alguém. Dá nojo. Nojo. Vocês não sabem. Alguns de vocês não sabem, alguns sabem, porque talvez vieram de igrejas assim. Prostitutas. Tem igreja que não pode bater palma para Deus, mas para o pastor pode. Que o culto é para o pastor. A música é para o pastor. Pensa se tem nexo isso. Vocês vão fazer uma música para mim. Aí vocês vão ensaiar, marcar um dia, vem aqui, tira a música, vai lá, vão cantar aí para o pastor César. Aí, pastor, o senhor vai caçar o caminhão que você caiu, né, irmão? Vocês estão achando que não tem? E as crianças fazem uma peça para o pastor. E o jogral faz um jogral, ainda fala jogral? Para o pastor. E faz um teatro para o pastor. E aí a igreja, todo mundo, as congregações têm que dar dinheiro. Tem dinheiro vivo, dinheiro grande. Eu não estou falando de 100 conto, não. Não estou falando de 50 conto, não. Eu estou falando de 5 mil, 10 mil por igreja. Aí o cara tem lá tantas igrejas, eu sei de um que no aniversário do ano passado ganhou mais 600 mil. Em dinheiro vivo, sem pedágio, sem imposto, sem tributo, sem ninguém perguntar nada. E no aniversário, não, vamos dar uma fazenda para o pastor, vamos dar o tal. Cadê a falta de indignação? Cadê a indignação das pessoas? Como que a pessoa dormente, num nível, que está sentado aí na igreja, você vem no culto, você põe gasolina no seu carro, vai na sua casa, toma banho, sai de serviço, vem na igreja evangélica, aquela igreja de Cristo, igreja de Deus, Assembleia de Deus, igreja de Cristo, igreja do, sei lá, beleza, aí você vai lá fora, você entra num prédio que você ajuda a pagar, e aí chega lá, e vamos lá para o pastor agora é para o pastor, agora é para a mulher do pastor, agora é para o pastor, agora é tal. Onde esse pessoal está com a cabeça? Que não vai embora no meio do culto. Porque isso aí não é culto. Pelo menos não é para Deus. Aonde esse pessoal está com a ideia? Coloca uma coisa na sua cabeça. Uma pessoa que não respeita a palavra de Deus, não merece respeito de quem ama a palavra de Deus. Se você não respeita a palavra de Deus, eu não vou respeitar você. Eu não vou te xingar, mas eu não vou nem te ouvir. Você para mim está perdido, acabou. Eu não quero compactuar. Eu não quero fazer parte. Eu estou dando um exemplo, mas eu estou falando de um. Eu podia estar falando das músicas. Das músicas e das pregações para pessoas. Para pessoas. Porque hoje o pau que rola é isso daí. As músicas que tem mercado, elas são músicas para as pessoas. Você pode até tocar no céu. Não sei como. Porque nunca ninguém conseguiu. Mas se você crê, você acredite que Deus... Como que é? Acredite que não é o fim... Não sei as músicas. Mas que você vai tocar no céu, meu amigo. Você vai tocar no céu. Deus, quando você adora, quando você canta, Deus perde o fôlego com a tua fé. E eu nem sabia que Deus tinha fôlego. Só que ninguém se indigna. Ninguém chega em alguém, ou amigavelmente, porque tem situação que você, amigavelmente você chega lá e fala, não, irmão, eu sei que você está falando, não tem nada a ver. Dias atrás, era o aniversário do nosso ponto de pregação de Osasco.
Eu fiz uma confusão terrível com a minha agenda, como sempre. E aí, eu liguei para todo mundo, os líderes de igreja, né, do nosso campo. Falei, tal dia, vamos para Osasco, vamos. Quem passa na casa de quem, não sei o que. Era mentira. Não, não era o dia. Vocês lembram disso aí? Marcamos. Quem marcou comigo mais? Quem ia comigo? O Djalma, o James, o pastor. Todo mundo já. Não, pastor, então vamos... Não era. Eu fiz uma confusão na minha cabeça. Aí depois, eu não sei, mas foi em tempo hábil, né? Que eu chamei todo mundo e falei, gente, eu falei que a gente ia para tal hora, era tudo mentira, não é verdade. Eu errei a data, não tem nada a ver isso aí que eu falei. A data é a data tal. Aí, na data tal, eu ia estar ocupado, por isso eu não estaria no culto. Mas no fim, não lembro aqui, eu fui. Eu cheguei lá no culto. Cheguei lá no culto, o culto rolando, tal. Os irmãos me viram, o pastor César veio, porque não era para eu ter ido, por causa da minha confusão de agenda. No fim eu fui. E aí eu cheguei lá, tinha um pregador. O Adailton convidou lá um irmão. O Adailton ajudava muito ali no ponto de pregação, né? E convidou um irmão, um ex-jogador de futebol, que jogou não sei na onde. Esses caras que o pessoal de mídia conhece. Aí, ele falou, pastor, não, então o senhor traz a palavra. Eu falei, não, convidou o rapaz. Eu que errei a data, fica em paz, aí deixa o cara trazer a palavra e tal. Aí o cara começou a pregar, tudo errado. Algumas coisas assim. Umas duas coisas que ele falou eram sérias. O resto era abobrinha, não era nada. Não precisava nem se preocupar, mas se tratando de nós, da Genuína, ninguém ia entrar no ouvido e sair pelo outro. O pessoal, amém, irmão, amém. Deus abençoe, irmão. Fique em paz, aí estuda um pouco. Aí, só que como uma ou duas coisas que ele falou eram importantes, eu já percebi o pessoal na cadeira, né? Se ajeitando, não era? Você estava, Jonas? O pessoal já se ajeitando, tal. E eu mais ainda, o irmão lá pelejando, rapaz. E quanto tempo foi? Uns meia hora. Por aí, uns 40 minutos. Foi mais de uma hora. Enfim. Aí, o pessoal ali firme, né? Segurando, para não rir, às vezes, para não... Tal, tudo bem. Aí, quando terminou a palavra, o pastor me chamou. E eu olhei para o rapaz. Você estava, Vanessa, nesse dia? Estava. Eu falei, moço, o senhor crê assim, 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 assim? Ficou todo mundo igual vocês estão agora. Aí ele falou assim, não. Eu falei, mas foi isso que você falou. Não foi, irmão? Foi. O irmão crê assim, porque isso não tem nada a ver com o texto. Esse, eu não lembro agora dos assuntos, mas o assunto que o irmão expôs não é isso, não. A Bíblia diz isso. Hã? É que Deus tinha deixado de ser Deus, não foi? Ele falou, sei lá em que ponto. Eu não lembro agora. Ele falou, irmão, crê assim, porque a Bíblia, tal texto diz isso. Aí ele olhou, não, pastor, não, então eu não me atentei. É que não sabia mesmo. Não foi por mal, mas não sabia. E quem fala o que não sabe, fala o que não deve, né? Consertamos. Ali ficou tudo bem, depois comemos um bolo, ali deu tudo certo no final. Mas o que eu estou falando é que, por que tem gente que fala coisas muito piores do que essa, cantam coisas muito piores do que essa, e está todo mundo anestesiado, e ainda bate palma, e ainda agradece, esse cara que cantou um monte de coisa errada, ainda ganha 30 mil no final do culto, da noite, e ainda... Então, segundo, o falso evangelho roubou da nossa geração a capacidade de se indignar. Ninguém mais dá tapa em mesa. Ninguém mais fala assim, não, peraí. Canta de novo esse pedaço. Eu me lembro do meu pastor um dia, ele já era velho, né? Aí eu estava, essa Amanda, você não sabe, que meu pastor era o vô da Amanda, quem não sabia dessa. Ele estava em Bauru, e eu era o pregador. Tinha uma festa grande, eu era o pregador. E estava na moda aquela cantora, aquela música, recebe a cura, uma música bonita da loira. Aí estava lá, essa música era o lançamento, estou falando de coisa uns 10 anos atrás. E aí veio a cantora e cantou a música. Só que o pastor já era velho, ele já estava ficando meio surdo.
E aí tem uma hora que fala assim, ó, unção de ousadia, unção de conquista, unção. Aí eu percebi, eu criado com pastor, né? Eu percebi que quando falava essas palavras, ele quase levantava. Aí ele estava assim, ele levantava. Aí ele queria ouvir melhor, né? E eu não estava do lado, acho que eu estava, não sei, acho que eu tinha um irmão entre nós, assim. Aí eu percebi, eu já de casa, fui lá e falei, pastor, o que foi? Ele falou assim, escuta, o que está cantando? Unção de cobiça? Ele falou, mas não é de conquista, né? Só que como ele era já, né, chega uma hora que você já não escuta direito. Ele falou assim, isso daí é escuta. Aí escuta a irmã lá, metendo pano, né? Tá cantando. Aí ele falou assim, a igreja assim, ó, era congresso regional de não sei, ônibus das outras cidades. Aí ele falou assim, é unção de cobiça, já levantando. Eu falei, não, pastor, é conquista. Aí ele ficou assim, aí ele escutou, depois que eu falei conquista, aí ficou mais fácil dele entender. Aí ele, tudo bem. Mas ele ia levantar ali e fazer o que eu cansei de ver ele fazer. Ele chegou, irmão, pode sentar, obrigado, não existe esse negócio de cobiça não, viu, irmãos? Está errado, não sei o quê, como eu cansei de fazer, de ver. Uma vez nós estávamos um irmão pregando, o irmão foi lá, uma pregação boa até, fervoroso o irmão, mas o jeito que ele começou era arrogante, e o pastor já desgostou no começo. E aí ele veio, não, porque eu estive pregando, e os caras ficam falando meio carioca quando vai pregar, não sei se vocês já perceberam, porque Deus, e não sei o que lá, o cara lá aí o pastor viu o cara meio com um sapato brilhoso, aqueles esqueminha, aí ele falou, e a pregação estava até boa, ele estava falando que lá em Marcos, Jesus foi crucificado, um ladrão de cada lado e Jesus no meio. E ele fala que quando Jesus está no meio, a situação muda. E aí quando aí o ladrão foi salvo, e Jesus estava no meio do velório, não teve velório, e Jesus estava no meio não sei o que, e Jesus está nesse negócio, Jesus está, e tal. E ele começou dizendo assim, irmãos, hoje eu descobri que Jesus foi crucificado no meio, e esse aí tem uma palavra de Deus para nós, e a igreja veio e tal. Aí, como ele não falou muita bobagem, não falou bobagem, na verdade. Aí o pastor esperou ele terminar. Quando esperou ele terminar, ele falou, pegou o microfone e falou assim, o irmão descobriu hoje que Jesus foi crucificado, mas a igreja sabe que isso há 2000 anos, viu, irmão? Só para ficar esperto. Isso aí está na Bíblia faz 2000 anos, isso aí. Não é de hoje que a gente sabe, que todo mundo aqui já sabia que Jesus foi crucificado no meio, não é, irmãos? E todo mundo já sabia, né? Mesmo. Mas eu não estou dizendo exagero. Mas falta para nós a propriedade de se indignar, a capacidade de se indignar com algumas coisas. O João começou a chorar por fé que ninguém ali era digno. Gente, nós somos igreja. Fala assim, ó, igreja. Não, tá murcho, fala assim, igreja. Igreja, a palavra igreja, no texto grego, a palavra, o prefixo ek do grego, a palavra grega é a palavra eclesia, que o pessoal fala eclésia, né? Esse termo ek do grego é tirar, é arrancar. Igreja significa tirados para fora. Aqueles que saíram do sistema e se reúnem do lado de fora e não coadunam mais com o sistema, que o mundo não nos entrete mais, o mundo não nos agrada mais, acabou. Igreja é um tipo de gente que não se conforma mais com o mundo, que não cabe mais no mundo. Mas hoje ninguém se indigna. O pessoal do Porta dos Fundos faz piada com Cristo, eu nunca vi uma, eu não tenho coragem de dar um play, que vai uma piada lá com Cristo da última ceia, deve ter da última ceia, eu sei que tem várias, que eu já vi nós passando, eu já vi, aí todo mundo, ninguém fala nada, não é como os muçulmanos, faz uma de verdade com o muçulmano zoando o Maomé, a moral do Maomé, faz uma para você ver o que vai virar. O pessoal do Charlie Hebdo lá da França que o diga. Quem conhece notícia recente sabe do que eu estou falando. Então, nós somos uma igreja de
Cristo, nós estamos fora. Nós somos os profetas da nossa geração. E profeta tem o dever de denúncia. Profeta tem que dar tapa em mesa. Profeta tem que falar o que é vontade de Deus. Mas o falso evangelho amansou a marcha da igreja. Então, a gente é uma igreja de cabresto, né? A gente é a igreja que, tipo assim, vem comigo no exemplo. Na política, o político vem aqui, não vem aqui porque aqui é genuína, né? Mas eu estou dizendo, vem nas igrejas. Aí o político vem na igreja e o pastor, é esse aqui, irmãos, ó, é esse aqui. Esse aqui é um amigo. Esse aqui faz não sei o quê. Esse aqui está aí a esposa, não sei o quê. Aí está o microfone. Oh, queridos irmãos. Irmãos é o caramba, meu amigo. Esse cara não quer saber de nada. Eu lembro quando a gente estava lá no Fernando Pompeu, era um negócio de vereador. Aí um irmão que eu nem lembro quem, talvez não sei se está aqui, porque eu de verdade nem lembro quem. Ah, pastor, tem uma vereadora que eu estou ajudando, não sei o quê. O senhor pode orar por ela? Eu falei, mas o que ela tem? Não, ela porque é eleição, né, tal, não sei o que lá. Eu falei, cara, eu oro, manda vir. Eu oro. Então, que hora que começa o culto? Eu falei, não precisa, se for antes do culto, eu posso orar por ela, porque eu imagino que ela tem outros compromissos, tal, lá na minha sala. Não, mas lá na igreja, se ela quiser ouvir o culto, a palavra, depois do culto, eu oro por ela. E ela veio, a candidata veio, não sei se ganhou, nem lembro quem, nunca vi mais gorda, não vejo se é branco ou negra, não sei hoje, não lembro mesmo, de verdade. E aí veio o cara, o irmão, com a dita deputada, eu não lembro, vereadora, eu não lembro. E aí eu preguei, palavra, preguei, e ele lá, eu percebi no final que ele queria que eu falasse para a igreja. Eu falei, estou entendendo. Agora caiu a ficha. Agora eu fiquei bem informado. Aí eu terminou o culto, dei a benção apostólica, não sei o quê. Eu falei, irmão, traz aí a mulher para a gente orar. Depois do culto. Aí ela, vai, mas o culto acabou, né? Eu falei, mas ele falou que a irmã queria oração, né? A irmã é crente. Eu sou crente da igreja X. Eu falei, então, a irmã quer que ora? Vamos orar. Qual que é a situação? Então, pastor, a eleição domingo, está chegando, não sei o que e tal. Beleza. Eu não sei quem lembra disso, ou se alguém estava perto de mim nesse dia. Se alguém viu isso daí. Mas eu falei, não, dobra o seu joelho aí, vamos orar. Senhor, dá sabedoria para tua filha e tal, não sei o quê. Mas hoje, na época da política, faz fila de candidato para ir nas igrejas tops. No day after da eleição, acabou. Acabou. Não volta nem para agradecer. Quando o cara é do cercadinho da denominação, ele volta para agradecer. Porque senão ele não faz do ano que vem. Senão ele não faz do... Mas quando não é... Então, irmãos, o falso evangelho está roubando de nós a indignação. O João, quando ele viu que todo mundo era indigno, ele começou a chorar. Quando ele viu que não tinha digno em lugar nenhum, ele começou a chorar. Mas uma igreja amansada pelo mundo, vizinha do mundo, uma igreja que ama o mundo, que imita o mundo, é uma igreja que não pode bater em mesa. Não pode dar um tapa na mesa. Tem rabo preso com um monte de coisa. Não pode dar um tapa na mesa e falar o que eu estou falando hoje. A maioria das igrejas dessa cidade. A maioria das igrejas dessa cidade aqui, das cidades aqui em volta, não tem coragem de falar 1/10 do que eu falei hoje aqui. Vocês acham que eu estou exagerando? Não estou. Como ele vai falar de aniversário de pastor, se é para ele? Como ele vai falar de vereador, se lá tem 2, 3, que é um esquema? Como ele vai falar do deputado, se a filha dele trabalha no gabinete? Lambe a bota. Como ele vai falar se é o cara que vai dar o forro? Não, irmão. Igreja de Cristo é o seguinte: a gente tem condição de fazer um forro? Vamos fazer um forro. Cada um dá 100, cada um dá 30. E não vamos pedir nada para ninguém. A gente não tem condição? Faz culto sem forro. Que conversa é essa de ficar lambendo bota de político? A igreja, por causa desse comportamento, não pode se indignar.
Ou pode se indignar só quando é com a esquerda, ou só quando é com a direita. Ou só quando é com... Porque eu não posso me indignar nesse caso, porque o prefeito ajuda nós. Eu não posso... Eu quero saber de prefeito. O prefeito aqui parece que é evangélico. No dia que eu fui lá, ele falou para mim que era evangélico. Não sei. Não, realmente eu não sei. Ele falou para mim que era evangélico. Meu amigo, falou o que não deve, fez o que não deve, vai pagar. Eu não tenho, a igreja de Cristo não pode ter rabo preso com nada que tenha a ver com o mundo. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui para fazer a diferença em nome de Jesus Cristo. Mas olha para a igreja do nosso tempo. Não era assim. Não era para ser assim. Não era assim o projeto da igreja. Um monte de coisa que Jesus mandou, a gente não faz. Ele mandou pregar. Ninguém prega. Ninguém prega. E olha que a nossa igreja ainda vai aqui, vamos fazer um negócio, e pega o ônibus, vai lá, não sei o que, e prega. Mas prega uma vez a cada 3 meses. Ele mandou pregar. Ninguém prega. Ele mandou pescar homens. Ninguém pesca. Ninguém está preocupado com isso. Ninguém está nem preocupado com isso. Ele mandou expulsar demônio. Ninguém expulsa demônio, não, os demônios nem aparecem. Ele mandou assumir cada um a sua cruz. A gente faz uma tatuagem da cruz, do crucifixo. Faz uma tatuagem na tornozelo, na nuca, sei lá na onde, e tal. E se alguém fechar no trânsito, xinga e manda tomar banho não sei aonde. Só que está com a cruz na tatuagem. Está com adesivo evangélico no carro. Ninguém se indigna mais. Ninguém chora por ver no mundo falta de dignidade. Ninguém. Quando João viu que ninguém era digno, ele começou a chorar. Eu vou encerrar, já que é uma reunião de instrução. Eu já passei da hora, vou encerrar rapidamente. Terceiro, Jesus é a resposta para os indignos. Jesus é a resposta aos indignos. Versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém era digno. O João não está chorando porque faltava carro, emprego, reconhecimento, dinheiro. Não. O João chorava porque ninguém era digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E a resposta: disse-me um dos anciãos, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Versículo 5, note bem. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Versículo 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. A diferença que eu acho que eu falei dias atrás sobre isso. Os anciãos dizem, não chora, olha aí o leão da tribo de Judá. Quando ele olhou, ele enxergou um cordeiro. Os anciãos estão enxergando o quê? Estão enxergando o quê? Mas quando João olha, ele vê um cordeiro. Por quê? É a mesma pessoa, se trata da mesma pessoa. Não tem um leão e um cordeiro ali. Quando os anciãos olham, eles enxergam um leão. Quando João olha, ele enxerga um cordeiro morto. Um cordeiro com a aparência de que foi morto. E ele vai até o cordeiro. E o cordeiro toma, que é o versículo 6, olhei, tá um cordeiro como havendo sido morto, que tinha 7 pontos, 7 chifres, 7 olhos, ó. Versículo 6, ele veio e tomou o livro da destra do que está sentado no trono. E aí, como eu disse lá na introdução, a trama do Apocalipse vai começar nesse momento. Quando o leão cordeiro, leão para os anciãos, cordeiro para João. Estão me fazendo entender? Quando esse leão, que é um cordeiro, toma o livro da mão do que está sentado no trono, na vista de todo mundo, e começa a tirar os seus selos. Cada selo dá ensejo a uma taça, a uma trombeta, de uma série de 7. Cada trombeta aciona uma taça, de uma série de 7, que tem ira de Deus, que vai ser derramada,
e começa com os 4 cavaleiros do Apocalipse, que é o capítulo 6. E aí começa essa trama toda, que vai até o 19. E aí no 19 é a volta de Cristo. Mas é um outro assunto, outro dia a gente fala mais sobre isso. Mas veja que, para os anciãos era um leão, para João era um cordeiro. Por que isso? Por que os anciãos viam um leão e João via um cordeiro? Porque os anciãos já estavam resolvidos. Eles já estão no céu. João não. João está ali numa visão, mas ele ainda é homem, ele ainda é carne e osso. Ele não desencarnou, ele não morreu, ele não tá resolvida a situação dele. Portanto, para os anciãos, Jesus era o que eles já enxergavam. Na segurança da salvação, eles viam um leão. Para João, que ainda voltaria para a terra como voltou, e viveria ainda como viveu, o João é o que viveu mais de todos os apóstolos. Ele morreu com 100 anos de idade, morreu velho. É o único apóstolo que morreu de morte natural, 100 anos de idade. Então, para ele, Jesus ainda era um cordeiro. Ele ainda precisava de Jesus como cordeiro. Isso me faz lembrar de Êxodo 3:13 e 14, quando Deus chama Moisés faz uma pergunta muito interessante, que ninguém tinha pensado nisso antes. Deus chama Moisés lá na sarça e tal, e o Moisés fala assim: Senhor, beleza, quando eu for em Israel, e os anciãos de Israel me ouvirem, e eu disser que veio uma voz que saiu do meio do sarçal, do fogo e tal, e me enviou, e se eles perguntarem o teu nome, o que eu falo? De Gênesis 1, o Gênesis tem 50 capítulos, ninguém nunca perguntou o nome de Deus, nem Abraão, nem Isaac, Jacó, ninguém. Êxodo é a primeira vez que essa pergunta vai ser feita. E a resposta de Deus, em hebraico, seria: você vai lá, disse o Senhor, Vaiomer Adonai Moshe, disse o Senhor a Moisés, Erier Asher Erier, eu sou aquele que sou. E essa frase de Deus, eu sou aquele que sou, acampa nela, ou encampa nela, todos os nomes atribuídos a Deus no Antigo Testamento. Eu estou falando de nomes que você já ouviu, como Nissi, Rafá. Nissi significa bandeira, Rafá significa o Senhor que cura. Jiré, que a gente fala Jiré, significa provedor, provisão. Ou Shalom, que significa paz, ou Tsevaot, que significa, talvez o pessoal fala Sabaoth, que significa exércitos, ou Samá, o Deus que está presente, os nomes hebraicos, El Shaddai, enfim, todos os nomes, que quando a Bíblia fala que o Senhor, que refere-se ao Pai como Shalom, ou como Tsevaot, ou como Tzidkenu, né? Que palavra é essa, pastor? Significa, vem de Tzedek. Daí vem o nome de Melquisedeque, Malchit-Tzedek, que significa rei da justiça. Tzidkenu é a justiça nossa. E aí, todos esses nomes, eu acho que estou cansativo para vocês, eu estou empolgado com o assunto, mas acho que está passando a hora já. Mas todos esses nomes, aleluia, eles são atribuídos ao Pai. E quando Moisés pergunta, a resposta de Deus, se a gente for interpretar, a resposta de Deus é o seguinte: Moisés, eu estou te chamando para uma jornada gigante. Você não tem noção. Você não tem noção do que vai acontecer nas próximas páginas desse livro, com você e através de você. Eu estou falando de pragas, de raios, trovões, pestes, morte, maravilhas, milagres, sinais, provisões, água. Eu estou falando de deserto, eu estou falando de anos e anos a fio andando. Você não tem noção. Você quer saber meu nome? Eu sou o que vocês precisarem. Eu sou tudo o que você precisa. Porque nesse nome está assambarcado todos os títulos de Deus. Se você precisa de provisão, eu sou.
Se você precisa que eu esteja presente, eu estou. Se você precisa de cura, é comigo. Se você precisa de justiça, me chama. Se você precisa de santidade, é comigo. Se você precisa de bandeira, eu sou a sua bandeira. Se você precisa de paz, se você precisa de um exército, sou eu. Eu sou o que vocês precisarem que eu seja. Aleluia. E Jesus, Emmanuel, o Deus conosco, representa esse tudo de Deus para nós. Jesus é Deus caminhando conosco. Por isso o terceiro e último ponto é: Jesus é a resposta aos indignos. Pare de chorar, porque você pode encontrar o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e para desatar os seus 7 selos. Então, para a falta de dignidade do mundo, eu lhes apresento Jesus Cristo. Para a falta de dignidade pessoal, eu te apresento Jesus Cristo. Para a falta de fé, para a falta de confiança, para que o seu choro se estanque, eu apresento Jesus, aquele que em Apocalipse 21:4 enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Aleluia. Glória a Deus.